Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês, aqui no canal Reino em Pauta, com o propósito de levar uma palavra viva. Queridos, nós estamos falando uma série sobre a filiação que produz uma mesa familiar. É interessante, queria que você pensasse comigo um pouco nesse tema, a filiação. Deus nos filiou a Ele. Com essa filiação, Ele produziu uma mesa. E essa mesa é familiar. Familiar por quê? Porque ela tem o propósito de compartilhar a vida de Deus para edificar essa família. Não é o que acontece com uma família comum, normal, né? A família comum, normal, o homem quando se casa, ele tem um propósito de construir uma família. Ele constituiu uma casa, uma mesa, com o propósito de constituir uma família. Da mesma forma, Deus, ao filiar eu e você na vida dele, ele constituiu uma mesa com o propósito de expansão. Por isso que eu chamei essa mesa de familiar. É uma mesa que nasceu no coração de Deus para levar outras pessoas ao mesmo entendimento. Isso não é dogma divino, não é dogma religioso. Esse é o exercício da vida de Deus com o propósito de edificar. E eu peguei aqui o texto de Gênesis, no início, quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, colocando a espécie divina dentro do homem. E depois Deus resolveu criar uma mulher segundo a espécie do homem. Então Deus pegou e criou a mulher do próprio homem. Assim Deus fez comigo e com você como igreja. Deus nos criou do próprio Deus, colocando a sua vida em nós com um propósito, aleluia. E amados, quando a gente lê o texto de Gênesis, capítulo 2, 18, 19, a gente vai lendo, discorre acerca da criação de Deus. A Bíblia é interessante, a Bíblia fala que Deus fez que o homem dormisse para que ele pudesse então efetuar a sua obra. O que significa isso? Que o homem normal precisa dormir para criar do próprio homem a mulher. Esse sono do homem, irmãos, representa muita coisa. Esse sono primeiro representa, irmãos, que o próprio Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ao dormir, ao fechar os olhos do homem Jesus, ele estaria restaurando a igreja do Deus vivo. Mas esse sono também, eu posso inferir aqui e pontuar com você, é que Deus é o Senhor que quer governar. O homem, amados irmãos, precisa entender que Deus quer governar através do homem. Não é o homem governar através de Deus. A religião muitas vezes nos leva a esse entendimento até. Muitas pessoas estão usando Deus para fazer a obra. Não é você que usa Deus para fazer um milagre. E você ora e diz, Deus, opera esse milagre. Aí você está dando uma ordem para Deus operar. Não. É Deus que opera o milagre usando você. Então tudo vem dele. O homem não pode tentar intervir na visão e no plano de Deus. A mesa de Deus nos ensina isso. A mesa ensina sobre o governo. O governo de Deus está na mesa. Ele é principal na mesa. Ele é o Senhor que senta na ponta da mesa, irmãos. Ele não senta no meio. Agora é interessante quando falamos em mesa, a gente vê as mesas que Jesus estabeleceu no seu ministério terreno, né? Foram mesas incríveis, diferenciadas. Eu me lembro da mesa que Jesus estabeleceu no Getsemane, por exemplo. Ele estabeleceu lá uma mesa de comunhão, uma mesa de oração. O jardim do Getsemane era o lugar onde Jesus estava sempre em oração.
E eu me lembro uma das vezes, você deve lembrar, quando ele convidou alguns discípulos para ir com ele, e quando os discípulos chegaram lá, ele começou a orar, irmãos, os discípulos começaram a dormir. Eles não compartilhavam da mesma mesa do Senhor. O Senhor naquele momento, queridos, em sua mesa, ele estava sofrendo, porque estava chegando o dia dele ir para a cruz. Então Jesus, como homem, estava sofrendo a dor da cruz, estava sofrendo o peso do pecado sobre ele já. E os discípulos não conseguiram compartilhar com ele daquela mesa. Por quê? Porque o sono tomou conta. Eu queria inferir nesse momento para você e pontuar, dizendo que hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de muito sono espiritual, onde as pessoas não conseguem mais reviver ou vivenciar a realidade da grandeza revelada desse Pai glorioso em sua mesa. E muitas vezes, queridos, nós usamos a mesa de Deus somente para comer. Eu queria dizer para você que a mesa de Deus não é somente para comer. Um dia Jesus disse para a multidão: vocês andam comigo porque vocês interessam no que eu dou, no pão que eu dou, no alimento que eu dou. Vocês precisam aprender a trabalhar pela comida que permanece, não pela comida que perece. Então, amados, muitas vezes o entendimento de mesa hoje está muito raso. Está um entendimento em que nós estamos na mesa para comer, 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 e é só nós que temos que comer, e nós não se preocupamos, irmãos, que o Senhor também quer comer. Qual é a comida que agrada ao Senhor? Jesus disse um dia, revelando, ele disse: a comida que me agrada é fazer a vontade de meu Pai. Então, qual é a comida que agrada ao Pai na sua mesa? É fazer a sua vontade. É ser submisso a Ele, é entregar a vida para Ele, é viver a realidade da vida prática da igreja viva na terra. Queridos, então, aqui o homem teve sono, dormiu, e a Bíblia diz que Jesus foi lá, irmãos, e cerrou a costela dele. A Bíblia diz: o Senhor fez o homem dormir e cair num profundo sono. Enquanto ele dormia, ele tirou das suas costelas e fechou seu lugar da carne com a costela que havia tirado do homem. O Senhor fez então uma mulher e a levou para ele. Aleluia! Deus, irmãos, no sono de Adão, restaurou essa mulher. O mesmo Deus que fez isso com Adão, no sono de Jesus de 3 dias e 3 noites, na cruz, depois do sepulcro, Ele restaurou a sua igreja. Ele restaurou a mim e a você. A cruz era uma mesa estabelecida. Era uma mesa, irmãos, de perdão. Era uma mesa de restauração. Era uma mesa onde o Senhor comprou a briga. Jesus comprou a briga por nós. E Ele entrou, irmãos, no Santíssimo Lugar. E lá Ele fez um sacrifício eterno. E Ele disse: agora eu restaurei para mim a minha noiva, a minha esposa. E agora nós temos uma mesa unificada, que é a mesa da comunhão. Você consegue sentir na filiação comunhão plena? Ou você tem dúvida? Porque hoje existem muitos crentes, queridos, que eles entendem o seguinte: por causa da luta que ele está passando, ele começa a pensar: acho que Deus não está comigo, porque eu estou sofrendo, estou chorando, está difícil a minha caminhada. E ele não consegue entender a profundidade que é, queridos, fazer parte da mesa do Senhor. Então fica muito difícil essa questão, porque aí ele se torna dividido, ele coloca Deus lá para cima e ele aqui cá embaixo. E aqui embaixo ele fica pedindo a misericórdia e diz: Deus, o Senhor pode, o Senhor tem que me abençoar, porque eu sou teu filho. Quer dizer, ele não entendeu a mesa. A mesa é a compartilhação da vida de Deus conosco. A cruz foi a compartilhação, o compartilhar de Cristo dando sua vida para trazer a mim e a você o perdão e a salvação. Então o compartilhamento dessa mesa redentora, dessa mesa gloriosa do Senhor. E hoje, queridos, então nós fazemos parte dessa mesa, fomos filiados a ela. Uma vez filiado à mesa, querido, você nunca mais será tirado da mesa. O seu direito permanece. Quem se lembra do filho de Saul, Mefibosete, que durante quantos anos estava em Lodebar? Davi assumiu o reino de seu pai. E quando Davi estava rei em Israel, ele logo perguntou pela família de Saul, pela família de Jonatas.
E a Bíblia diz lá que Davi trouxe, amados irmãos, aquele moço, aquele homem aleijado dos pés desde nascer, que era criança, né? Porque ele foi derrubado e tornou aleijado. E agora o Senhor tira ele da solidão e traz ele para a mesa do rei. Então a mesa, queridos, ela não importa as coisas que aconteceram. A mesa importa da forma que você está. Ela está se importando com você. A filiação nunca vai te deixar. O poder da filiação nunca vai te separar, te exonerar. Você não pode ter medo, você não precisa ter medo. Você creu em Deus, você crê na palavra, você ama Deus, então você precisa somente prosseguir. Porque o Senhor não vai te deixar, faz parte da mesa, faz parte da filiação. Nós olhamos a palavra e acabamos de falar sobre o filho pródigo. Irmãos, o pai, ele não cobrou o filho pródigo, ele não retrucou, ele não falou nada, ele simplesmente abriu os braços e o abraçou e o beijou. Deixa eu te falar algo profético nesse momento. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que você foi chamado, eu sei que você foi chamada, eu sei que Deus estabeleceu uma mesa para você, só que você não está comendo da mesa. Deixa eu te falar, não importa o que esteja passando, Deus está falando para você, come da minha mesa. Eu te chamei, coloquei na mesa. Olha, não diga não àquilo que estou querendo te dar. Eu estou querendo te dar coisas boas. E você está resistindo por causa da religião. Você está resistindo por causa do dogma que está dentro de você. Você se sente nada diante de mim. O que adiantou a cruz para você? Jesus diz, eu derramei sangue na cruz para te perdoar e purificar. E agora você tem direito à mesa, então vem para a mesa. Deixa eu lembrar vocês uma coisa. A última mesa de Jesus, queridos, Judas Iscariotes traiu o Senhor. Judas Iscariotes, queridos, foi revelado na mesa da traição. Nem assim Jesus mandou ele embora. Nem assim. Quem foi embora foi ele. Quem se enforcou foi ele. Jesus não mandou, não induziu, não amaldiçoou, não fez nada. Simplesmente, ele estava na mesa. Ele saiu da mesa, traiu Jesus com um beijo, e a partir dali, querido, ele recebeu o dinheiro pela traição, e ele saiu desesperado e foi tirar sua vida para morrer. A mesa está contigo, recebe. Pai, obrigado. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Que o Espírito Santo ministre abundantemente. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.